Salve pessoas, tudo certo? Aqui é o Gustavo Caverzan do Ávora de Carla e para este nosso vídeo eu trouxe uma situação problemática muito estranha e complicadíssima até mesmo para tentarmos nos situar na compreensão ao certo do que está acontecendo com este disco de vinil que tenho em mãos. Já adianto que o caso irreversivelmente defeituoso que irei aqui expor já me consumiu, olha bem, hein, algumas horas de tentativas de reparo e consequentemente fiquei também analisando acerca do que está havendo com um trecho que abarca uma parte consideravelmente extensa da parte inicial da primeira faixa aqui do lado B, deste meu exemplar. Então, antes de mais nada, vamos escutar como está soando um trecho da música Disposable Hero da banda Metallica. Em seguida eu vou tentar comentar minha percepção acerca do que está acontecendo, acerca dessa situação que inviabilizou completamente a apreciação dessa faixa e que infelizmente não há como reparar. Pois bem, o que escutamos aqui é uma série de interrupções, e falhas no áudio que se manifestam de forma muito confusa, até mesmo para conseguirmos identificar precisamente aonde na mídia elas acontecem. E com isso, tendo essa dificuldade, eu precisei fazer uma varredura em toda a circunferência do disco para tentar, entender o que está acontecendo aí, focando, é claro, a atenção especificamente no começo dessa primeira faixa do lado B. Mas olha só, pelas características de como essas imperfeições soam, eu logo imaginei que provavelmente se trata aqui de um problema muito difícil e provavelmente impossível de se restaurar. E por que eu tive essa impressão, essa suspeita inicial? Quando eu escuto um trecho comprometido no disco que começa a pular em vários pontos diferentes, parecendo que a agulha do toca-discos na verdade está escorregando entre trilhas, de forma inconsistentemente abrupta, dando a impressão de que ela não se mantém estável no caminho correto dos sulcos do vinil, eu logo suspeito que as trilhas podem já estar suficientemente desgastadas ou mesmo com algumas partes de suas paredes destruídas. Sem contar que, além disso, em certos trechos a gente ainda percebe o chiado em bom volume, como se fosse um som de algo lixando juntamente com um som extremamente abafado da música, como se naquele trecho os sulcos tivessem sido deteriorados ao ponto de terem perdido certos conteúdos de frequências ou mesmo materiais musicais importantes aqui do contexto da faixa impressa na mídia. Então agora vamos mostrar, por meio de uma imagem ampliada, certos trechos comprometidos dessa faixa que estamos aqui analisando. E no decorrer da nossa mostragem, eu vou fazer algumas considerações especulativas acerca da minha percepção desse problema que, infelizmente, não tive como reparar em função da sua gravidade. E que fique aqui também, a nossa mensagem reforçada sobre a importância do cuidado no manuseio de um disco de vinil para que o mesmo não fique exposto a situações de risco que venham a se configurar num problema parecido com esse que estamos mostrando. Vamos lá. Logo que comecei a olhar essas imagens, o que primeiramente me chamou a atenção
foram esses pequenos arranhadinhos, essas marquinhas esbranquiçadas que visualizamos. Aí eu estou mostrando algumas, mas tem outras. Então eu fui pacientemente com a ponta da ferramenta que utilizo, trabalhando cada uma delas, tentando desobstruir aí o caminho das trilhas. Ok, fazia o trabalho, colocava depois o disco para tocar e o problema na sonoridade desse trecho permanecia. Foi aí que eu comecei a dar uma atenção mais detalhada para um outro fator que diz respeito às características de como alguns trechos das trilhas se apresentam à nossa percepção visual. A gente percebe aí que há trechos de trilhas que parecem estar com uma coloração diferente, né? Estão mais ofuscadas e, se repararmos bem, dá-se a impressão de que não se vê direito o interior dos sulcos. Dão a impressão de que estão entupidas nessas trilhas. Enfim, então eu comecei a ficar meio persuadido pelas imagens a achar que o problema nem tanto estava naqueles risquinhos, né? Muitos deles eu fazia o reparo, trabalhava neles e ficava imaginando, poxa, será que é isso aqui mesmo que está causando esse problema? Parece tão simples. Mas quando eu comecei a dar uma atenção e olhar de uma forma diferenciada para esses trechos que a gente visualiza agora, que parece que estão lixados, né? Extensões consideráveis de trilhas que não apresentam ali uma definição no corte dos seus sulcos. Então eu comecei a achar que essas partes estão desgastadas. Por algum motivo elas estão gastas, estão deterioradas ao ponto de não sustentar de forma estável a trajetória da agulha do toca-discos quando ela passa por alguns desses trechos. Então eu comecei a desconfiar da própria condição de preservação material desses trechos, dessas extensões de trilhas que precisam ter um corpo de sustentação minimamente favorável ao acolhimento estável da agulha do toca-discos para que ela passe por aí, né, captando normalmente o som sem interrupções. E para finalizar, em alguns trechos, como por exemplo esses que vemos agora, há um agravante adicional que é justamente o fato de haver trilhas desgastadas que também foram afetadas com arranhados, de certa forma bem agressivos, que seguem a própria trajetória dos sulcos do vinil. Então, dá-se a impressão de ter aí algumas feridas que afetaram uma região já desbastada, deteriorada em sua conformidade material. Minhas amigas, amigos, eis aí um problema bem incisivo, super complexo que, infelizmente, não foi passivo de ser restaurado. Confesso a vocês que tentei algumas vezes retornar a esse disco, né, para verificar o que ainda poderia ser feito, mas a conclusão que cheguei e que neste vídeo compartilho com vocês é que não há o que interceder neste caso para recompor a sonoridade desse trecho que aqui analisamos atentamente o seu problema. Valeu, pessoal, forte abraço, até mais!